E aí, gente, beleza? Continuando o nosso módulo de calorimetria, agora nós vamos estudar duas grandezas que relacionam calor e temperatura. Então, essas duas grandezas vão falar o quanto de calor algo recebe para aumentar a temperatura ou o quanto de calor algo perde para diminuir a temperatura, tá? Então, tanto a capacidade térmica quanto o calor específico vão estudar calores que estão relacionados a uma mudança de temperatura, ou seja, uma variação de temperatura. A gente vai representar essa variação de temperatura por delta, θ. Delta é variação, né? Mudança de algo, e o θ vai ser aquela letrinha grega, né? Θ, como tem alfa, beta, enfim. E ela está relacionada aqui à temperatura. Ok? Então vamos falar sobre a diferenciação dessas duas grandezas. Primeiro, capacidade térmica é uma grandeza que está relacionada a um corpo. Então, é a quantidade de calor que um corpo vai receber, ou que ele vai perder. E o calor específico está relacionado a uma substância. Gente, muito simples de entender isso aqui. Capacidade térmica. Bora pegar, por exemplo, um frango. O frango tem várias substâncias, é um corpo que tem várias substâncias. Então, a capacidade térmica vai estudar o quanto de calor esse frango vai receber para aumentar a temperatura, ou quanto de calor ele vai perder para diminuir a temperatura, tá? É importante que o frango pode ter vários tamanhos, pode ser pequeno, pode ser grande. Então, essa capacidade térmica muda com a massa. Isso é óbvio, porque um frango pequeno precisa de menos calor para assar do que um frango grande. O frango grande precisa de muito mais calor para assar. Então, ele depende também dessa massa. E o calor específico? O calor específico é uma grandeza que vai estar relacionada à substância e que, inclusive, não muda com a massa. Então, o calor específico de um copo de água é o mesmo calor específico de um oceano inteiro, para vocês terem uma ideia. Porque não vai mudar com a massa. Independente da massa, eu tenho o mesmo calor específico para a substância. Ok? Então, falando de fórmulas, capacidade térmica vai ser a quantidade de calor, esse Qzão aqui, vai ser a quantidade de calor que um corpo recebe ou que ele perde para mudar a temperatura. Então, embaixo, variação de temperatura. Em cima, quantidade de calor. Lembra que eu falei que vai estar relacionando calor e temperatura? Pois é, em todas essas grandezas vai aparecer calor relacionado com temperatura, tá? E o calor específico, que eu posso representar por Czinho, a capacidade térmica é um Czão, o calor específico vai ser um C pequeno, C minúsculo. Também tem alguns casos que a galera representa por Ce, para diferenciar, né, o C da capacidade térmica para o calor específico. Então, Ce é sigla para calor específico, tá? Então, vai ser a quantidade de calor dividida pela massa vezes a temperatura, vezes a variação de temperatura, tá? Então, percebe que aqui já aparece a massa. Então, a massa já é definida, por isso que é uma grandeza que não depende da massa, porque ela já é uma massa definida, então calculo o calor específico que vale para qualquer substância. E, na verdade, para qualquer substância não, para qualquer quantidade da substância. Pode ser um oceano, pode ser um copo, pode ser enfim, uma gota de água é o mesmo calor específico, tá? É importante também vocês perceberem que a fórmula do calor específico tem a quantidade de calor dividindo a variação de temperatura. Isso nós já estudamos anteriormente como capacidade térmica. Então, eu posso substituir tudo isso aqui pela nossa capacidade térmica. Então, vai ficar o seguinte: o calor específico vai ser a capacidade térmica dividida dividida pela massa, né? Então, só sobrou aqui a massa na nossa fórmula do calor específico, ó, sobrou só a massa. Então, vou pegar a capacidade térmica e dividir pela massa do corpo. Então, temos assim a relação entre calor específico e capacidade térmica, tá? Então, calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. A gente vai usar isso daqui a pouquinho, tá? Então, vamos a um exemplo. Bom, nós temos aqui um corpo de 100 gramas recebe 2.000 calorias para elevar sua temperatura de 10 para 30 graus Celsius. Aí a questão fala, calcule sua capacidade térmica e seu calor específico. Primeiro, gente, importante, vamos diferenciar aqui, na verdade, vamos dar nome às grandezas, né, os valores que eu tenho aqui. Então, 100 gramas, isso aqui vai ser a massa. 200 calorias, isso vai ser a quantidade de calor. Note que calor pode estar relacionado, na verdade pode ser calculado em caloria ou em joule, tá? Eu posso ter as duas unidades de medida para o calor, depende do caso que eu tenho. E a temperatura vai de 10 para 30.
Então, se vai de 10 para 30, quanto foi a variação dessa temperatura? Percebe que variação de temperatura vai ser uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Então, se a temperatura final foi 30 e a inicial foi 10, vou subtrair final do inicial, 30 menos 10, eu tenho uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, tá? Então, subtrair 30 de 10, apareceu 20. Ok? Vamos lá, então, para as questões, na verdade, para as fórmulas, né? Eu tenho aqui a capacidade térmica e o calor específico para calcular, são duas coisas. Vamos começar, então, pela capacidade térmica. Fórmula da capacidade térmica, quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Então, a quantidade de calor aqui vai ser 2.000, a gente já viu anteriormente, né? Então, vai ser 2.000 calorias, escrever aqui 2.000. A variação de temperatura nós já calculamos e deu 20. Então, posso simplesmente simplificar aqui um zerinho. Então, eu finalizo 200 por 2, a capacidade térmica vai ser 100. Sem maçãs, sem laranjas, não. Tenho que lembrar da unidade de medida da capacidade térmica, mas é muito simples. Ó, o calor, ele está medido em caloria e a variação de temperatura em grau Celsius, tá? Essa variação de temperatura aí vai estar medida em grau Celsius. Então, para eu calcular essa, na verdade, encontrar essa unidade de medida, é só eu pegar a caloria, dividir por grau Celsius. Então, encontrei a unidade de medida da minha capacidade térmica, que é caloria por grau Celsius. Ok? Então, já encontramos a capacidade térmica, agora vamos atrás do calor específico. Como é que eu faço para encontrar o calor específico? Eu posso usar aquela fórmula grandona que eu mostrei? Posso, mas eu te mostrei uma relação entre calor específico e capacidade térmica, né? Que é muito mais fácil de usar. Eu disse que o calor específico, ele é a capacidade térmica dividida pela massa. Simples, né? Então, se eu pegar essa capacidade térmica, que é 100, dividir pela massa, eu encontro o calor específico. Vamos fazer isso, então. Capacidade térmica foi 100. A massa desse corpo é 100 graus Celsius, ou melhor, 100 gramas, né? Então, a massa vai ser 100. 100 por 100 vai ser 1. Então, a gente encontrou que o nosso calor específico é 1, não é uma maçã nem uma laranja, eu preciso lembrar da unidade. A capacidade térmica já está em caloria por grau Celsius, a massa está em grama. Então, a unidade vai ser caloria... Opa, errei aqui, deixa eu refazer. Então, a unidade vai ser a própria caloria dividido por grama multiplicado pelo grau Celsius. Então, temos aqui a nossa unidade de medida do calor específico e finalizamos a nossa questão, beleza? Então, tchau, tchau, até a próxima.